Na perspectiva bíblica, o período antediluviano é descrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Há relatos que descrevem a terra pré-diluviana como um lugar com clima mais uniforme e temperaturas amenas, além de uma atmosfera densa que oferecia maior proteção contra raios ultravioleta. Segundo a Bíblia, era uma época em que a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também foi marcada por uma cultura de pecado. A família de Adão, após ser expulsa do Jardim do Éden, teve filhos e filhas, e Caim, o primeiro filho, acabou cometendo o primeiro assassinato ao matar seu irmão Abel. Os descendentes de Caim foram responsáveis por grandes invenções, como habitar em tendas, criar rebanhos, desenvolver as artes com instrumentos musicais e forjar ferramentas de cobre e ferro. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso de Caim rapidamente se espalhou pelo mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a praticar a poligamia conforme registrado nas Escrituras, além de ser um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade. O próprio Caim, após matar Abel, não se arrependeu e ainda considerou seu castigo divino injusto. Nesse sentido, antes do dilúvio, a humanidade se caracterizava pela violência, pela impiedade e pela idolatria. Segundo a Bíblia, a terra estava cheia de violência. Todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. A corrupção mencionada aqui não se refere apenas à decadência física, mas principalmente à corrupção moral e espiritual. A desobediência a Deus e a prática de abominações eram prevalentes. Os principais pontos sobre como era essa corrupção era: maldade generalizada. Em Gênesis 6:5 diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." Isso indica que a maldade era abundante e constante nos pensamentos e ações das pessoas. A violência e corrupção era grande. Em Gênesis, descreve a terra como sendo cheia de violência e corrompida, e a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque toda a humanidade havia corrompido a sua conduta na terra. A violência e a corrupção moral e ética eram prevalentes, afetando todas as esferas da vida humana. Havia um desrespeito às leis de Deus, a humanidade havia se desviado completamente dos caminhos que Deus havia estabelecido. Isso incluía desobediência às leis morais e éticas, comportamento imoral, e a prática de atos violentos e injustos. Além disso, havia os Nefilim e os filhos de Deus. Em Gênesis 6:1-4 menciona os filhos de Deus, que se casaram com as filhas dos homens e geraram os Nefilim, uma raça de gigantes. Esta passagem é interpretada de várias maneiras, mas uma interpretação comum é que essas uniões contribuíram para a corrupção e a violência na terra. Desta forma, o dilúvio, narrado no livro de Gênesis, capítulos 6-9, é um evento grandioso e simbólico na história do mundo. A narrativa conta como Deus, em sua justiça e misericórdia, decidiu destruir a humanidade corrompida e salvando apenas um homem, sua família e os animais que ele levou consigo na arca. Devido à corrupção da humanidade, Deus decidiu limpar a terra por meio do dilúvio, preservando apenas Noé, que era justo e íntegro, e sua família, para recomeçar a humanidade. Noé encontrou graça aos olhos de Deus por causa de sua justiça e obediência. No tempo de Noé, a humanidade já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca conforme as instruções divinas. Assim, Noé, um homem de fé inabalável, recebe uma visão divina em construir uma arca para salvar a criação de uma inundação iminente.
Deus demonstrou tanto justiça quanto misericórdia ao escolher preservar Noé e sua família através da construção da arca, simbolizando salvação e preservação da vida. Com determinação e esperança, Noé começa a sua obra, um refúgio para a vida persistir. A arca, uma estrutura colossal, ergue-se entre as árvores. Animais de todas as formas e tamanhos, guiados por um chamado misterioso, embarcam 2 a 2. O céu escurece, trovões ecoam, e as primeiras gotas de chuva caem suavemente, prenunciando a tempestade que se aproxima. As águas do céu e da terra convergem, e a arca flutua. Noé e sua família, cercados por um mar de criaturas, enfrentam o desconhecido. Dias e noites passam em um borrão, a arca balança sobre ondas gigantescas, mas a fé de Noé permanece firme. Finalmente, após 40 dias e noites, a chuva cessa. A arca repousa sobre o Monte Ararat, e a vida emerge para um mundo renovado. O dilúvio e a arca de Noé, mais do que uma história de sobrevivência, são um testemunho da resiliência e da promessa de um novo começo. O dilúvio representa a justiça de Deus diante do pecado e da maldade da humanidade. É também um símbolo da misericórdia divina, que concede a oportunidade de recomeço e redenção. A história de Noé e da arca serve como um lembrete da importância da fé, da obediência a Deus e da necessidade de viver uma vida justa e íntegra,